Há muito tempo, quando o mundo ainda era jovem e os ventos sopravam histórias antigas através das planícies cobertas de neve, nasceu um deus cujo nome ecoaria pelos 9 reinos como o trovão ecoa pelas montanhas distantes. Seu nome era Thor, e sua história começa não com estrondo, mas com o silêncio profundo que antecede toda grande tempestade. Nas alturas de Asgard, onde os salões dourados brilham sob a luz suave das estrelas eternas, Odin, o pai de todos, olhava para além dos portões celestiais. Ele havia caminhado por Midgard, a terra dos homens, sentindo sob seus pés descalços a terra firme e fértil, e lá conheceu Jord, a própria encarnação da terra, mãe silenciosa de todas as coisas que crescem e florescem. Da união entre o céu e a terra, entre o rei dos deuses e a deusa que sustenta a vida, nasceu um filho destinado a ser a ponte entre os mundos. Thor veio ao mundo não como uma criança frágil, mas já com a força das montanhas em seus pequenos membros. Seus olhos, mesmo recém-abertos, brilhavam com a cor do céu antes da tormenta, um azul profundo e intenso que parecia conter dentro de si todos os horizontes possíveis. Desde seus primeiros dias, ele mostrou uma natureza diferente dos outros deuses de Asgard. Onde Baldur era luz pura e Loki era astúcia ardilosa, Thor era algo mais fundamental. Ele era a força que protege, o poder que ampara, a tempestade que traz a chuva necessária aos campos sedentos. Sua infância transcorreu entre os grandes salões de Asgard, onde o chão era feito de prata polida e as paredes cantavam com runas antigas. Thor cresceu ouvindo as histórias contadas pelos escaldos, poetas que teciam palavras como outros tecem fios de ouro. Ele aprendeu sobre Yggdrasil, a árvore mundo cujas raízes tocam os reinos mais profundos e cujos galhos sustentam as estrelas. Aprendeu sobre os gigantes de gelo que habitam Jotunheim, terras de montanhas eternas e vales onde o sol nunca brilha completamente. Aprendeu sobre Midgard, o reino do meio, onde os homens constroem suas casas de madeira e pedra, plantam seus campos e olham para o céu noturno em busca de sinais dos deuses. Mas Thor não aprendeu apenas através de histórias. Desde cedo, ele caminhava pelos campos de Asgard, sentindo o vento em seu cabelo ruivo, que brilhava como cobre polido sob a luz dourada da cidade divina. Ele tocava as árvores antigas, aquelas que haviam crescido desde o começo dos tempos, e sentia sob suas palmas a vida pulsante que corria através da casca rugosa. Quando Thor fechava os olhos e respirava profundamente, ele podia sentir algo mais do que apenas o ar fresco. Ele sentia a conexão com sua mãe Jord, com a terra que vivia e respirava sob todas as coisas. As primeiras demonstrações de sua força não vieram com violência, mas com necessidade. Certa vez, quando ainda era jovem, uma das grandes vigas do salão de seu pai começou a ceder, ameaçando desabar sobre os que festejavam abaixo. Sem hesitar, Thor caminhou até a coluna de madeira antiga, tão grossa que 3 homens não conseguiriam abraçá-la, e com suas mãos jovens mas já poderosas, ele a segurou. Os músculos de seus braços se retesaram, não com esforço doloroso, mas com determinação tranquila. Ele segurou a viga até que outros pudessem trazê-la apoios, e quando finalmente a soltou, havia impressões profundas de seus dedos na madeira resistente. Os deuses presentes não gritaram em celebração, mas assentiram em reconhecimento silencioso. Ali estava um protetor nato. Com o passar das estações, e as estações em Asgard são longas e belas, cada uma durando o equivalente a muitos anos mortais, Thor cresceu não apenas em força, mas em sabedoria silenciosa. Ele aprendeu que o poder sem propósito é como um rio sem leito, destrutivo e perdido. Ele observava seu pai Odin, que embora possuísse força imensa, governava com sabedoria e conhecimento. Ele observava sua mãe Frigg, esposa de Odin e rainha de Asgard, cuja gentileza não era fraqueza, mas uma forma diferente de força. E Thor começou a entender qual seria seu papel nos 9 reinos. Mas toda lenda precisa de seus símbolos, e a história de Thor não estaria completa sem falar da criação de Mjolnir, o martelo que se tornaria inseparável de sua imagem, uma extensão de sua própria vontade. Tudo começou com uma aposta entre Loki, o deus trapaceiro de língua prateada, e os anões ferreiros Brok e Eitri. Loki, em uma de suas travessuras, havia cortado o cabelo dourado de Sif, a deusa que viria a ser esposa de Thor. Para remediar sua falta, Loki desceu às profundezas sob as montanhas, onde os anões trabalhavam em suas forjas eternas, martelando metais que não existem no mundo mortal. Lá, nas cavernas iluminadas apenas pelo brilho vermelho alaranjado do metal fundido, Loki desafiou os anões a criar presentes dignos dos deuses. Brok e Eitri aceitaram o desafio. Sua forja era um lugar de magia antiga, onde o ar tremia com o calor e o som do martelo contra a bigorna criava um ritmo hipnótico, como o coração da própria terra batendo lento e constante. Eitri, o mestre ferreiro, começou seu trabalho com reverência. Ele não se apressava, pois nas profundezas subterrâneas, o tempo flui de maneira diferente, espesso e denso como mel dourado. Primeiro, Eitri lançou ouro puro nas chamas,
ouro que brilhava com luz própria mesmo antes de derreter. Ele pediu a seu irmão Brok que trabalhasse os foles sem parar, mantendo o fogo na temperatura exata. Do ouro nasceu Gulimbursti, o javali dourado cujas cerdas brilhavam como raios de sol. Depois veio Draupnir, o anel que a cada 9 noites produzia 8 anéis idênticos, símbolo da abundância eterna. Mas foi na criação do terceiro presente que a verdadeira magia aconteceu. Eitri pegou o ferro colhido das estrelas cadentes, metal que havia viajado pelos céus antes de cair na terra. Ele o fundiu com pedaços de trovão solidificado, pois sim, trovões podem se tornar sólidos nas mãos de um anão-mestre, e com relâmpagos capturados no momento exato em que rasgam o céu. A forja inteira começou a vibrar com a energia contida naquele metal impossível. Loki, vendo que os anões estavam criando algo extraordinário, transformou-se em uma mosca e picou Brok repetidamente, tentando fazê-lo parar de trabalhar os foles. Brok, com determinação inabalável, continuou seu trabalho, embora o sangue escorresse de suas feridas. Apenas por um breve momento, quando a mosca picou sua pálpebra, ele hesitou, limpando o sangue de seus olhos. Foi apenas um instante, mas um instante é suficiente quando se trabalha com forças primordiais. Quando Eitri retirou a peça final da forja, todos puderam ver, era um martelo, mas não um martelo comum. Mjolnir era pesado como uma montanha e leve como uma pluma, dependendo de quem o segurava. Seu cabo era mais curto do que deveria ser, consequência daquele breve momento de hesitação, mas isso, de alguma forma, apenas o tornava mais perfeito. O martelo brilhava com luz interior, e raios azuis dançavam ocasionalmente ao longo de sua superfície como veias luminosas. Eitri segurou Mjolnir com ambas as mãos e sussurrou encantamentos em língua anã, palavras tão antigas que precediam os próprios deuses. Ele imbui o martelo com propriedades extraordinárias, nunca erraria seu alvo, não importa quão longe fosse arremessado, e sempre retornaria à mão de seu dono como um falcão retorna ao pulso do falcoeiro. Poderia encolher até caber dentro de uma camisa ou crescer até o tamanho de uma muralha. E mais importante, apenas aquele digno de sua força poderia erguê-lo. Quando os presentes foram levados a Asgard para julgamento, os deuses se reuniram no grande salão. A luz suave da tarde eterna filtrava-se pelas janelas altas, criando padrões dourados no chão de mármore. Um por um, os presentes foram apresentados. Todos eram magníficos, obras de artesanato divino. Mas quando Mjolnir foi colocado diante de Thor, algo mudou no ar. Uma quietude expectante preenche o salão. Thor se aproximou do martelo lentamente. Ele não se apressava, pois já sentia uma conexão com aquele objeto, como se parte de sua própria alma tivesse sido forjada naquele metal estelar. Quando suas mãos tocaram o cabo de madeira de Yggdrasil, pois os anões haviam usado madeira da própria árvore mundo, um relâmpago azul percorreu seus braços. Não era dor, mas reconhecimento. O martelo conhecia seu dono, e o dono conhecia seu martelo. Thor ergueu Mjolnir, e mesmo sendo um objeto de poder incomensurável, parecia natural em sua mão, como se sempre tivesse estado ali. Naquele momento, Thor se tornou completo. Ele não era mais apenas o filho de Odin, não era mais apenas o deus de força imensa. Ele era Thor, o portador de Mjolnir, protetor dos 9 reinos, o trovão feito carne. Com o martelo em mãos, Thor assumiu seu papel com seriedade tranquila. Ele construiu seu próprio salão em Asgard, um lugar chamado Bilskirnir, que significa brilho fugaz ou relâmpago breve. Era o maior salão de todos os 9 reinos, com 540 cômodos, cada um mais espaçoso que o anterior. As paredes eram feitas de madeira de carvalho ancestral, tão antiga que havia testemunhado o nascimento das primeiras estrelas. O teto era alto e curvado como o céu, pintado de azul profundo e salpicado com prata que imitava as estrelas. Dentro de Bilskirnir, havia sempre o som suave de uma brisa, mesmo quando as portas estavam fechadas. Era como se o próprio salão respirasse, vivo e acolhedor. Havia lareiras em muitos dos cômodos, e o fogo que ardia ali nunca precisava de madeira, pois era alimentado pela própria essência de Thor, por seu calor vital e força protetora. As chamas dançavam em tons de azul e branco, lembrando relâmpagos domesticados. Foi em Bilskirnir que Thor conheceu melhor Sif, a deusa de cabelos dourados que brilhavam como campos de trigo ao sol do meio-dia. Sif era diferente de Thor em muitos aspectos. Onde ele era tempestade, ela era a calmaria depois da chuva. Onde ele era o trovão, ela era o silêncio fértil da terra após a tormenta. Mas essas diferenças não os separavam, ao contrário, os complementavam como dia e noite complementam o ciclo eterno do tempo. Juntos, Thor e Sif tiveram filhos. Modi, cujo nome significa coragem, e Magni, cujo nome significa força, eram jovens deuses que herdaram os melhores atributos de seus pais. Havia também Trud, a filha forte e bela,
cuja determinação silenciosa lembrava tanto o pai quanto a mãe. Thor amava seus filhos com uma intensidade tranquila. Ele não precisava expressar seu amor com palavras grandiosas. Ele o mostrava ensinando-os a serem justos, a protegerem os mais fracos, a usarem sua força com sabedoria. Nas noites de Asgard, e as noites ali são serenas, iluminadas por luzes que dançam no céu como véus de seda verde e violeta, Thor sentava-se com sua família ao redor do fogo. Ele contava histórias de suas jornadas, mas não como um guerreiro que se vangloria de conquistas. Ele as contava como lições, como observações sobre a natureza do mundo e dos seres que o habitam. Sif escutava com um sorriso suave nos lábios, às vezes adicionando seus próprios insights, e as crianças absorviam cada palavra como a terra absorve a chuva necessária. O papel de Thor como guardião não era apenas título ou honra vazia. Ele levava suas responsabilidades com seriedade profunda. Todos os dias, ele caminhava pelas muralhas de Asgard, observando os horizontes. Ele podia ver longe, muito longe, até as fronteiras de Jotunheim, onde os gigantes de gelo construíam suas fortalezas de granito e neve eterna. Ele via Midgard, a terra dos homens, onde fumaça subia de chaminés e campos eram arados por mãos mortais mas determinadas. Thor não via os humanos como inferiores ou insignificantes. Ao contrário, ele admirava sua resiliência. Os mortais, com vidas tão breves comparadas à eternidade dos deuses, ainda assim construíam, amavam, criavam. Eles não tinham a força de Thor nem a sabedoria de Odin, mas tinham algo precioso. Eles tinham esperança mesmo diante da certeza da morte. E Thor, o protetor, jurou manter essa esperança viva. Ele jurou que enquanto ele respirasse e Mjolnir estivesse em sua mão, nenhum gigante, nenhum monstro, nenhuma força das trevas destruiria o que os humanos construíam com tanto esforço. Mas a vida de um deus não é feita apenas de contemplação tranquila. Há aventuras, jornadas que testam não apenas a força, mas o caráter. E uma das mais notáveis jornadas de Thor foi sua visita a Jotunheim, a terra dos gigantes, acompanhado por companheiros improváveis. Certo dia, quando o sol de Asgard brilhava com particular suavidade, Loki apareceu no salão de Thor com aquele sorriso que sempre precedia problemas. Loki era complexo, nem completamente bom nem completamente mau, mas algo em constante movimento entre os dois extremos. Ele propôs uma jornada a Jotunheim, dizendo que seria instrutivo, que revelaria coisas sobre os gigantes que mesmo Thor, em toda sua experiência, ainda não sabia. Thor concordou, não por ingenuidade, mas porque confiava em sua própria força e sabia que às vezes o conhecimento vem de lugares inesperados. Eles foram acompanhados por Thialfi, um jovem mortal de pés incrivelmente rápidos, e sua irmã Röskva. Os dois serviam a Thor desde um incidente anterior, mas o serviam não como escravos, mas como aprendizes, absorvendo a sabedoria do deus enquanto ajudavam em suas tarefas diárias. A jornada através dos reinos não é simples como caminhar de uma casa a outra. Exige atravessar pontes entre mundos, passar por véus de realidade que separam um reino do outro. Eles cavalgaram através de florestas onde as árvores eram tão altas que suas copas se perdiam em nuvens que nunca se dissipavam. Atravessaram planícies onde o vento soprava perpetuamente, carregando consigo vozes de todos aqueles que já haviam caminhado ali, sussurros antigos que se misturavam em um coro fantasmagórico mas não ameaçador. Quando finalmente chegaram a Jotunheim, o ar mudou. Ficou mais frio, mais denso, como se cada respiração carregasse pedaços de gelo invisíveis. As montanhas se erguiam como muralhas naturais, suas faces cobertas de neve que nunca derretia, brilhando sob uma luz cinzenta e difusa. O céu ali não era azul como em Asgard ou Midgard, mas de um cinza prateado constante, como se estivesse perpetuamente na fronteira entre dia e noite. Eles caminharam por vales profundos onde o eco de seus passos retornava multiplicado, criando a ilusão de que um exército os acompanhava. A paisagem era bela de uma forma severa, sem a suavidade dos campos de Asgard ou o acolhimento das florestas de Midgard. Era uma beleza crua, primitiva, a beleza do mundo antes que as mãos suaves da civilização o tocassem. À noite, eles encontraram abrigo no que parecia ser uma grande caverna. O interior era espaçoso, com um corredor largo que se estendia para dentro da montanha. Thor, sempre cauteloso, decidiu que passariam a noite ali. Eles se acomodaram no chão de pedra fria, enrolados em suas capas. Mas o sono foi inquieto, pois durante toda a noite um ruído estranho ecoava, um som rítmico, profundo, como o ressonar de alguma criatura imensa. O chão tremia ligeiramente a cada explosão de som. Quando o amanhecer trouxe sua luz fraca, eles saíram da caverna e descobriram a verdade. O que haviam pensado ser uma caverna era, na verdade, a luva de um gigante adormecido. O corredor era apenas o dedo polegar da luva, e o ruído que os manteve acordados era a respiração do gigante, um ser tão imenso que sua cabeça era como uma pequena montanha.
O gigante acordou e se levantou lentamente, cada movimento causando pequenas avalanches de neve e pedra. Ele se apresentou como Skrimir, e sua voz era como trovão distante ecoando entre penhascos. Mas apesar de seu tamanho assustador, Skrimir não parecia hostil. Ele ofereceu-se para guiá-los através de Jotunhen, pois, como disse com uma risada profunda, pequenos seres como eles poderiam facilmente se perder nas vastidões geladas. Caminharam juntos durante o dia, e Thor teve que admitir, apenas para si mesmo, que o tamanho de Skrimir era perturbador. Cada passo do gigante equivalia a dezenas dos passos de Thor. Quando Skrimir se sentava para descansar, era como se uma pequena colina tivesse brotado subitamente da terra. À noite, Skrimir abriu sua sacola de provisões e ofereceu comida aos viajantes, mas depois amarrou a sacola com nós tão apertados e complexos que nem mesmo a força de Thor conseguiu desfazê-los. Isso frustrou Thor, mas ele não permitiu que a frustração se tornasse raiva destrutiva. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio encher seus pulmões, e aceitou a situação. Havia uma lição ali, embora ainda não fosse clara qual era. Finalmente, chegaram ao castelo de Utgard, um lugar que desafiava a compreensão. Os portões eram tão altos que Thor teve que inclinar a cabeça completamente para trás para ver seu topo. As paredes eram feitas de blocos de gelo e pedra, cada um do tamanho de uma casa mortal. Dentro, o salão principal poderia conter Bilskirnir inteiro várias vezes. E sentado no trono mais distante estava Utgard Loki, o rei dos gigantes daquele reino. Utgard Loki recebeu os visitantes com cortesia fria. Ele sugeriu que, já que haviam viajado tão longe, deveriam demonstrar suas habilidades em desafios amistosos. Não havia ameaça explícita em suas palavras, mas todos podiam sentir a corrente subterrânea de perigo. Loki foi o primeiro. Ele se gabava de poder comer mais rápido que qualquer um, então foi trazida uma tigela longa cheia de carne. Do outro lado foi colocado um oponente chamado Logi. Quando o sinal foi dado, ambos começaram a comer com ferocidade. Loki devorou sua metade da carne com impressionante velocidade, mas quando olhou para o outro lado, Logi não havia apenas comido a carne, mas também os ossos e até parte da própria tigela. Loki havia perdido. Thialfi foi o próximo. Ele se orgulhava de sua velocidade, então correu contra um jovem gigante chamado Gi. Thialfi era realmente rápido, seus pés mal tocavam o chão enquanto corria, mas o Gi era mais rápido ainda, chegando ao final da pista e retornando antes mesmo que Thialfi completasse metade do percurso. Então foi a vez de Thor. Utgard Loki ofereceu-lhe um corno de hidromel, dizendo que um bom bebedor poderia esvaziá-lo em um único gole, um bebedor comum em 2, e apenas os mais fracos precisariam de 3. Thor pegou o corno. Era longo e curvado, feito de chifre polido que brilhava suavemente. Ele levou aos lábios e bebeu profundamente, sentindo o líquido frio descer por sua garganta. Bebeu até seus pulmões arderem por ar, mas quando baixou o corno, o nível do líquido havia baixado apenas um pouco. Ele tentou novamente, e depois uma terceira vez, mas mesmo com seu melhor esforço, o corno permanecia majoritariamente cheio. Frustrado mas não derrotado, Thor aceitou outro desafio. Utgard Loki trouxe um gato comum cinzento, e desafiou Thor a levantá-lo do chão. Pareceu ridículo, um desafio infantil. Thor se ajoelhou e passou os braços sob o gato, então começou a erguer. O gato era pesado, mais pesado do que parecia possível. Thor colocou toda a sua força no esforço, seus músculos se retesando, veias sobressaindo em seu pescoço. O salão ficou em silêncio, apenas o som da respiração pesada de Thor quebrava a quietude. Ele conseguiu levantar o gato até que uma de suas patas saísse do chão, mas não mais que isso. Com frustração crescente, ele baixou o gato e recuou. O último desafio veio quando Thor, irritado com suas falhas, exigiu lutar contra alguém. Utgard Loki sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e disse que seria indecente um guerreiro tão poderoso como Thor lutar contra gigantes vigorosos. Em vez disso, trouxe sua ama, uma velha chamada Eli. Thor hesitou. Lutar contra uma anciã parecia errado, até mesmo cruel. Mas havia algo nos olhos de Eli, uma profundidade que sugeria mais do que aparentava ser. Eles lutaram, e para surpresa e horror de Thor, ele não conseguia derrubar a velha. Ela era forte de uma forma que desafiava a explicação. Quanto mais Thor lutava, mais suas forças pareciam diminuir. Seus joelhos começaram a tremer, e eventualmente, Eli conseguiu forçá-lo a ajoelhar-se. O combate foi interrompido antes que Thor fosse completamente dominado, mas o dano à sua confiança estava feito. Naquela noite, os viajantes foram tratados com hospitalidade. Havia comida abundante, camas macias, e o salão estava aquecido apesar do frio lá fora. Mas Thor não conseguia descansar.
Ele fitava o teto distante, vendo nas sombras dançantes projetadas pelas tochas suas próprias falhas refletidas de volta para ele. Ele, que havia protegido Asgard inúmeras vezes, que havia enfrentado monstros e gigantes sem número, havia sido derrotado por desafios aparentemente simples. Na manhã seguinte, Utgard Loki os escoltou até os portões do castelo. E foi ali, com a luz fria da manhã iluminando seu rosto imenso, que ele revelou a verdade. Tudo havia sido ilusão, magia poderosa criada para enganar até mesmo um deus. Skrimir, o gigante que os havia guiado, era o próprio Utgard Loki disfarçado. Os nós na sacola eram selados com magia, não força física. Durante a noite, quando Thor havia tentado acordar Skrimir batendo com Mjolnir em sua cabeça, suas marteladas não haviam atingido o gigante, mas sim uma montanha nas proximidades, e Thor havia criado 3 vales profundos com seus golpes, embora não pudesse vê-los na escuridão. Logi, contra quem Loki havia competido, não era um gigante, mas o próprio fogo selvagem, e o fogo devora tudo em seu caminho. O Gi, que venceu Thialfi na corrida, era o pensamento, e nada é mais rápido que o pensamento. O corno do qual Thor havia bebido tinha sua outra extremidade mergulhada no oceano, e Thor havia bebido tanto que os níveis dos mares haviam baixado, criando as primeiras marés. O gato que Thor tentará levantar não era um gato, mas Jormungandr, a serpente do mundo, que circunda toda Midgard mordendo a própria cauda. Thor havia chegado tão perto de levantá-la que céus e terras tremeram. E Eli, a anciã, era a própria velhice, e nenhum ser, nem mesmo um deus, pode derrotar a velhice completamente. O fato de Thor ter resistido tanto quanto resistiu era em si um feito notável. Utgard Loki falou essas coisas com respeito em sua voz. Ele admitiu que havia ficado aterrorizado ao ver o verdadeiro poder de Thor e que jamais o convidaria novamente, pois sabia agora que Thor era perigoso demais para ser desafiado. Antes que Thor pudesse responder, antes que pudesse erguer Mjolnir em ira justa ou em triunfo, Utgard Loki e seu castelo desapareceram como névoa sob o sol matinal. Onde momentos antes havia muralhas imensas e portões de ferro, agora havia apenas uma planície vazia coberta de neve intocada. Thor ficou em silêncio por um longo momento. O vento frio de Jotunheim soprava através de seus cabelos e barba, e ele fechou os olhos, respirando profundamente. Não havia raiva em seu coração, mas compreensão. Ele havia aprendido algo precioso naquela jornada, que força não é apenas sobre músculos e poder bruto. É sobre perseverança, sobre continuar mesmo quando parece que você está falhando. Ele havia movido oceanos, levantado a serpente do mundo, criado vales com golpes de seu martelo, tudo isso sem saber, tudo isso enquanto acreditava estar falhando. A viagem de volta a Asgard foi tranquila. Os 4 viajantes caminharam lado a lado, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Loki, por uma vez, estava silencioso, sem suas costumeiras travessuras verbais. Thialfi e Röskva caminhavam com novos olhos, tendo visto que mesmo deuses podem ser enganados, que o mundo é mais complexo e misterioso do que parece à primeira vista. E Thor caminhava com uma tranquilidade renovada, sentindo Mjolnir balançar confortavelmente em seu cinto, sabendo que sua força era real, mesmo quando não podia ver completamente seus efeitos. Mas as jornadas de Thor não terminavam ali. Havia sempre mais a fazer, mais a aprender. E uma das aventuras mais notáveis envolveu novamente Jormungandr, a serpente do mundo, mas desta vez de forma mais direta. Thor decidiu um dia que iria pescar. Mas não era peixe comum que ele buscava. Havia em seu coração uma inquietação, um pressentimento de que seu destino estava entrelaçado com a grande serpente que circundava Midgard. Então ele foi até o litoral onde vivia Ymir, um gigante pescador conhecido por possuir um barco robusto capaz de navegar nas águas mais perigosas. Ymir não estava particularmente feliz em ver Thor. Os gigantes e os deuses de Asgard raramente se davam bem, e a reputação de Thor o precedia. Mas havia códigos de hospitalidade que mesmo os gigantes respeitavam, então Ymir concordou, embora relutantemente, em levar Thor em sua expedição de pesca. Eles partiram ao amanhecer, quando o céu estava tingido de rosa e laranja, cores suaves que refletiam nas águas calmas perto da costa. O barco era feito de madeira escura, resistente como pedra, e cortava a água com eficiência silenciosa. O som dos remos batendo ritmicamente na água era quase hipnótico, uma canção sem palavras que falava de infinitas jornadas através de mares sem fim. Thor havia trazido sua própria isca. Ele pegou Ymir-Jotr, o maior dos bois de Ymir, e com suas próprias mãos arrancou a cabeça do animal. Era uma isca impressionante, grande o suficiente para atrair algo verdadeiramente monstruoso. Ymir observou com uma mistura de irritação e respeito. Este deus não fazia nada pela metade. Eles remaram mar adentro, cada vez mais longe da costa segura.
O céu acima deles ficou mais amplo, mais vasto, até que pareciam estar no centro de uma tigela gigantesca, com água até o horizonte em todas as direções e céu até o infinito acima. Ymir queria parar em um ponto que considerava adequado, um lugar onde sabia que peixes grandes habitavam. Mas Thor insistiu em ir mais longe, sempre mais longe, até que mesmo Ymir, acostumado às profundezas, começou a sentir desconforto. A água mudou de cor conforme avançavam. Perto da costa era verde azulada, clara o suficiente para ver o fundo arenoso. Mas aqui, nas profundezas distantes, a água era quase preta, um azul tão escuro que parecia engolir a luz. Havia algo antigo nessas águas, algo que existia desde antes dos próprios deuses. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo som das ondas lambendo suavemente o casco do barco. Thor preparou sua linha. Não era uma linha comum de pesca, mas uma corda grossa como um braço de homem, forte o suficiente para segurar criaturas que habitavam pesadelos. Ele amarrou a cabeça do boi na ponta com nós que havia aprendido com os marinheiros de Midgard, homens cuja vida dependia de sua habilidade de amarrar cordas que não se soltariam mesmo sob o estresse da tempestade mais violenta. Então, com um movimento fluido, Thor lançou a isca ao mar. A cabeça do boi desapareceu nas profundezas escuras com um som suave, quase gentil, e a corda começou a desenrolar rapidamente, metros e mais metros mergulhando no abismo líquido. Thor segurou a corda firmemente, sentindo-a correr entre suas mãos calejadas. Ele podia sentir através da corda a isca descendo, descendo, descendo até profundezas onde a luz nunca havia chegado, onde a pressão da água poderia esmagar pedras. Por um longo tempo, nada aconteceu. O barco balançava suavemente nas ondas, e o sol continuava sua jornada lenta através do céu. Ymir pescava seu próprio peixe, puxando baleias do mar como se fossem trutas de riacho, mas Thor permanecia imóvel, segurando sua linha com paciência inabalável. Ele havia aprendido muito em suas jornadas, e uma das lições mais valiosas era a importância da paciência. Algumas coisas não podem ser apressadas. Então, como um trovão silencioso, veio a mordida. A corda em suas mãos subitamente se retesou com força que teria arrancado os braços de qualquer ser menor. O barco inteiro estremeceu e mergulhou para frente, como se algo tivesse agarrado não apenas a isca, mas o próprio oceano e puxado tudo para baixo. Ymir soltou um grito de alarme, seus olhos arregalados com medo que ele não conseguia disfarçar. Thor segurou firme. Seus pés se firmaram contra as tábuas do barco, seus músculos se retesaram não com esforço selvagem, mas com determinação controlada. Ele começou a puxar, mão sobre mão, trazendo o que quer que fosse aquilo de volta das profundezas. A corda cortava suas palmas, mas ele não sentia dor, apenas foco puro. Do fundo do oceano, Jormungandr subiu. A serpente do mundo, criatura tão antiga quanto os próprios mares, despertou de seu sono eterno. Ela não subia porque queria, mas porque a força que a puxava era irresistível. Camadas e camadas de água foram deslocadas conforme seu corpo imenso começava sua ascensão. Ondas começaram a se formar, primeiro pequenas, depois maiores, e então maiores ainda, círculos concêntricos de água perturbada se expandindo para todos os lados. Thor continuou puxando. Suor escorria por seu rosto, não de fraqueza, mas de concentração absoluta. Ele podia sentir através da corda a magnitude do que estava trazendo à superfície. Não era apenas um monstro, era uma força da natureza, um pedaço da própria criação do mundo. A cabeça de Jormungandr rompeu a superfície com uma explosão de água e espuma. Era maior do que a maior montanha que Thor já havia visto, coberta de escamas que brilhavam com o verde acinzentado doentio. Seus olhos eram como poços sem fundo, antigos e desprovidos de misericórdia ou compreensão. Quando abriu a boca, revelou presas do tamanho de árvores antigas, gotejando veneno que chiava ao tocar a água do mar, criando vapor tóxico que subia em espirais nauseantes. Thor e Jormungandr se olharam nos olhos, e naquele momento, ambos sabiam. Eles se conheciam, não desta vida, mas de algo mais profundo. Suas existências estavam entrelaçadas nas teias do destino. Havia profecias antigas que falavam de seu encontro final, do dia quando o mundo tremeria com sua batalha. Mas aquele dia não era hoje. Hoje era apenas uma prévia, um prelúdio do que estava por vir. Thor soltou a corda com uma mão e alcançou Mjolnir. O martelo saltou para sua palma como um cão fiel, ansioso para servir. Ele ergueu o martelo, preparando-se para dar um golpe que partiria o crânio da serpente, que talvez mudasse o curso do destino. A serpente abriu suas mandíbulas mais ainda, preparando-se para liberar todo o veneno que carregava em suas entranhas. Mas então Ymir, aterrorizado além da razão, cortou a linha com sua faca de pescador. A corda se partiu com um estalo que ecoou sobre as ondas, e Jormungandr, subitamente liberada,
mergulhou de volta nas profundezas com uma velocidade que desafiava sua massa imensa. Uma onda gigantesca se ergueu do local onde ela havia submerso, uma parede de água que ergueu o barco como se fosse uma folha no vento. Thor deixou Mjolnir cair de volta ao seu lado. Ele não estava com raiva de Ymir, o gigante havia agido por medo, e o medo é uma emoção que todos os seres sentem, deuses e mortais, gigantes e elfos. Mas havia uma sensação de oportunidade perdida, de um momento que não voltaria até que o destino trouxesse novamente. O mar gradualmente se acalmou. As ondas diminuíram, a espuma se dissipou, e logo era como se nada tivesse acontecido. Apenas a linha cortada balançando na lateral do barco testemunhava o encontro. Thor olhou para as profundezas escuras, sabendo que lá embaixo, Jormungandr voltava sua posição ao redor de Midgard, mordendo sua própria cauda, mantendo o mundo unido através de sua presença paradoxal. Eles remaram de volta à costa em silêncio. O sol estava começando a descer, pintando o céu com tons de vermelho e ouro, cores quentes que contrastavam com o frio que Thor sentia em seu coração. Não era medo, mas reconhecimento. Ele havia olhado nos olhos de seu destino, e seu destino havia olhado de volta. Mas a vida continuava, como sempre continua. Havia outras aventuras, outras histórias, momentos que variavam entre o épico e o cotidiano. E uma dessas histórias envolveu a perda e recuperação de Mjolnir, uma provação que testou Thor de maneiras diferentes da força física. Certa manhã, Thor acordou em Bilskirnir e imediatamente soube que algo estava errado. Ele sempre dormia com Mjolnir ao seu lado, o martelo repousando em um suporte especial feito de madeira de carvalho sagrado. Mas naquela manhã, o suporte estava vazio. Mjolnir havia desaparecido. O pânico que Thor sentiu não era por sua própria segurança, mas pela segurança de todos os reinos. Sem Mjolnir, ele ainda era forte, ainda era Thor, mas estava incompleto. O martelo não era apenas uma arma, era um símbolo, uma promessa de proteção que ele havia feito a todos os seres sob seu cuidado. Ele procurou por toda parte. Revirou seu salão, cada um dos 540 quartos, mas o martelo não estava em lugar nenhum. Sif tentou acalmá-lo, sua voz suave como brisa de verão, mas até mesmo sua presença reconfortante não podia dissipar a inquietação em seu coração. Foi Loki quem trouxe notícias. Ele havia usado suas artes de investigação, uma combinação de magia, astúcia e habilidade de estar em lugares onde não deveria estar, para descobrir que Mjolnir havia sido roubado por Thrym, um rei gigante de Jotunheim. Thrym não havia roubado o martelo para usá-lo, pois nenhum gigante poderia erguer Mjolnir. Ele o havia roubado como barganha. A exigência de Thrym era simples e impossível. Ele devolveria Mjolnir apenas se Freyja, a bela deusa do amor e da fertilidade, fosse dada a ele em casamento. A notícia caiu sobre Asgard como uma pedra em um lago tranquilo, criando ondas de indignação e descrença. Freyja, quando ouviu a proposta, recusou com uma ferocidade que fez as paredes de seu salão tremerem. Ela não era objeto para ser negociado, não importava qual fosse a necessidade. Sua raiva era justa, seu orgulho ferido não por vaidade, mas por princípio. Os deuses de Asgard se reuniram em conselho, suas vozes ecoando pelo grande salão enquanto debatiam o que fazer. Foi Heimdall, o guardião vigilante da ponte Bifrost, quem sugeriu um plano. Era arriscado, era humilhante, mas poderia funcionar. Thor iria a Jotunheim disfarçado como Freyja, como a noiva que Thrym esperava. Loki o acompanharia disfarçado como serva. Thor resistiu à ideia inicialmente. Não por orgulho ferido, mas porque parecia desonesto de uma forma que ia contra sua natureza. Ele era direto, honesto, um guerreiro que enfrentava seus inimigos de frente. Mas Odin, com sua sabedoria de Éons, colocou a mão no ombro de seu filho e disse suavemente que às vezes a força maior está em fazer o que é necessário, não o que é confortável. Então Thor concordou. Eles o vestiram com roupas femininas, véus e joias que tilintavam suavemente a cada movimento. Cobriram seu rosto com um véu grosso que escondia sua barba. Colocaram luvas em suas mãos para esconder seus dedos grossos e calejados. Quando finalmente estava pronto, Thor parecia uma noiva estranhamente grande e desajeitada, mas nas sombras e à distância, talvez pudesse passar despercebido. A jornada a Jotunheim desta vez foi em uma carruagem puxada por Tangrisnir e Tangjoster, os dois bodes mágicos de Thor. Eles viajavam rapidamente, suas patas mal tocando o chão, deixando um rastro de relâmpagos leves em seu caminho. A paisagem passava em um borrão de cores, o verde das florestas, o branco das neves eternas, o cinza das montanhas rochosas. Thrym os recebeu com grande fanfarra. Seu salão estava decorado com festões e flores, ou que passava por flores em Jotunheim, plantas duras e espinhosas que sobreviviam no frio perpétuo.
Havia mesas carregadas de comida, barris de hidromel, e gigantes por toda parte, todos curiosos para ver a deusa que seu rei havia conquistado. Thor, sentado à mesa de honra ao lado de Thrym, teve que controlar cada instinto seu. O gigante falava incessantemente, sua voz retumbante enchendo o salão com palavras de admiração e planos para o futuro. Thor permanecia em silêncio sob seu véu, deixando Loki, disfarçado como serva, responder por ele com voz falsamente aguda. Quando a comida foi servida, Thor comeu com o apetite que sempre o caracterizava. Ele devorou um boi inteiro, 8 salmões, e todas as iguarias que haviam sido preparadas para as mulheres. Bebeu 3 barris de hidromel sem parar. Os gigantes observavam com espanto crescente, murmurando entre si sobre o apetite impressionante da noiva. Thrym, confuso, comentou sobre isso, e Loki rapidamente inventou uma desculpa. Freyja estava tão ansiosa pelo casamento que não havia comido em 8 dias e 8 noites. Thrym aceitou a explicação, lisonjeado pela suposta impaciência da noiva. Em um momento de afeto tolo, Thrym tentou levantar o véu de Thor para beijar sua noiva. Mas quando viu os olhos sob o véu, olhos que brilhavam com intensidade feroz, com relâmpagos contidos, ele recuou assustado. Novamente Loki interveio, explicando que Freyja estava tão excitada que não havia dormido por 8 dias e 8 noites, daí o brilho intenso em seus olhos. Finalmente, chegou o momento da cerimônia. Seguindo a tradição, Mjolnir foi trazido e colocado no colo da noiva como símbolo de fertilidade e bênção. Era um costume antigo, sagrado, realizado em casamentos através dos reinos. No momento em que Mjolnir tocou suas mãos, Thor sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase o fez rir. O martelo reconheceu seu verdadeiro dono, e ele reconheceu o martelo. A conexão que havia entre eles, temporariamente cortada, foi restaurada em um instante. Thor se levantou, e ao fazer isso, os véus caíram, as roupas se rasgaram sob seus músculos expandindo. Ele segurou Mjolnir alto, e relâmpagos dançaram ao longo de sua superfície. O salão explodiu em caos. Gigantes corriam em todas as direções, gritando em alarme e confusão. Thrym, percebendo o engano, tentou fugir, mas era tarde demais. Thor não os matou a todos. Essa é uma parte importante da história que frequentemente é esquecida. Ele poderia ter feito isso. Com Mjolnir em mãos e raiva justa em seu coração, ele poderia ter destruído todo o salão e todos dentro dele. Mas Thor não era um destruidor impensado. Ele golpeou Thrym, o ladrão, mas permitiu que muitos outros gigantes fugissem. Havia uma diferença entre justiça e massacre, e Thor conhecia essa diferença. Mas Thor os parou. Em vez disso, ele pegou árvores caídas e com suas próprias mãos, com a ajuda de seus filhos, construiu uma nova ponte. Levou horas, e quando terminaram, suas roupas estavam sujas de lama e seus músculos doíam com o esforço físico. Os humanos atravessaram, agradecendo profusamente aos 3 estranhos que os haviam ajudado. Quando estavam sozinhos novamente, Modi perguntou por que não haviam simplesmente usado seus poderes divinos para resolver o problema instantaneamente. Thor sorriu, uma expressão tranquila e sábia aparecendo em seu rosto normalmente feroz. Poderíamos ter feito isso, ele disse, sua voz profunda mas suave, e os teríamos salvado hoje. Mas agora há uma ponte, e ela salvará não apenas aquela família, mas todos que passarem por aqui nos próximos anos. Às vezes, o caminho mais longo é também o mais útil. Era uma lição que seus filhos nunca esqueceriam, e era típica da sabedoria de Thor, uma sabedoria prática, terrena, que não vinha de livros ou profecias, mas de experiência vivida. As estações continuavam sua dança eterna em Midgard, mas em Asgard, onde o tempo flui de maneira diferente, havia uma constância reconfortante. As auroras boreais dançavam no céu noturno, véus de luz verde e violeta que ondulavam como seda sob o vento. As estrelas brilhavam com intensidade que nunca diminuía. E no salão de Bilskirnir, o fogo ardia eternamente, aquecendo não apenas corpos, mas espíritos. Thor e Sif sentavam-se juntos nas noites tranquilas, não falando sempre, mas desfrutando da presença um do outro. Havia um conforto profundo nisso, uma paz que vinha de conhecer alguém completamente, de ser conhecido completamente, e ainda assim ser amado. Sif escovava seus cabelos dourados, e eles caíam como cascata de luz sobre seus ombros. Thor polia Mjolnir, não porque o martelo precisasse, mas porque o ato em si era meditativo, repetitivo, tranquilizante. Mas mesmo na paz de Asgard, mesmo nos momentos mais tranquilos, havia sempre uma consciência subjacente. Os deuses não eram imortais no sentido absoluto. Eles não envelheciam, não morriam de doença, mas o destino os esperava no final dos tempos. E Thor, mais do que a maioria, estava ciente de seu próprio destino.
As Nornas, as 3 tecelãs do destino que viviam na base de Yggdrasil, haviam tecido sua história muito tempo atrás. Elas haviam visto o que estava por vir, Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, o fim de todas as coisas. E nas teias do destino que elas teciam, Thor via seu papel final. Ele enfrentaria Jormungandr novamente. Não em uma pescaria, não em um teste de força disfarçado, mas em combate final. A serpente do mundo libertaria seu próprio rabo, desenrolaria seu corpo imenso, e envenenaria os céus. Thor lutaria contra ela com toda sua força, com todo o poder de Mjolnir, com toda a ferocidade de seu espírito protetor. E ele venceria. Ele mataria a serpente, cravando Mjolnir em seu crânio imenso, liberando os mundos de sua ameaça. Mas a vitória teria um preço. O veneno de Jormungandr o atingiria, penetraria através até mesmo de sua força divina. Ele caminharia 9 passos após sua vitória, e então cairia, nunca mais para se levantar. Thor conhecia esse destino. Ele havia visto as teias, ouvirá as profecias, sentirá a verdade delas em seu coração. Mas, e isso é importante, ele não permitia que isso o enchesse de desespero ou medo. Ao contrário, dava sentido a cada dia. Cada pessoa que ele protegia, cada bondade que mostrava, cada momento de paz que preservava, tudo isso era significativo justamente porque sabia que não duraria para sempre. Havia uma noite, muito tempo antes do fim, quando Thor estava sozinho no topo de uma montanha em Asgard. O vento soprava forte ali, carregando consigo o cheiro de neve distante e pinheiros antigos. Ele olhava para os 9 reinos estendidos abaixo dele, ou pelo menos para onde ele sabia que estavam, pois mesmo de seu ponto vantajoso, havia mistérios que permaneciam ocultos. Mjolnir estava ao seu lado, apoiado contra uma rocha. O martelo brilhava suavemente na escuridão, sua própria luz interna nunca completamente apagada. Thor colocou a mão sobre ele, sentindo a textura familiar do cabo, o peso reconfortante de sua presença. Quando o fim vier, ele disse em voz alta, falando para si mesmo, para o martelo, para o vento, para o universo: eu estarei pronto. Não porque desejo o fim, mas porque é meu papel. Assim como é meu papel agora proteger, será meu papel então lutar uma última vez. E nisso, a honra. Nisso, a propósito. O vento pareceu carregar suas palavras para longe, espalhando-as através dos reinos como sementes que um dia germinariam em compreensão. E Thor ficou ali por um longo tempo, não triste, mas contemplativo, encontrando paz na certeza de seu destino. Mas essa contemplação de fins não significava negligenciar o presente. Thor continuava sua vigilância diária. Ele caminhava pelas muralhas de Asgard, seu olhar afiado sempre procurando por ameaças. Ele respondia a pedidos de ajuda, vindos de deuses menores ou de mortais em desespero. Ele treinava com seus filhos, ensinando-os não apenas técnicas de combate, mas também quando lutar e quando buscar paz. Havia momentos de alegria pura em sua vida. Festas em Asgard, onde hidromel fluía como rios dourados e música enchia os salões com melodias que faziam até mesmo as pedras quererem dançar. Histórias contadas ao redor do fogo, cada deus adicionando sua própria perspectiva a eventos que todos haviam vivido. Risadas que ecoavam através dos corredores de Bilskirnir, quentes e genuínas. Thor participava dessas celebrações com todo o seu coração. Ele não era um deus distante ou sério demais para aproveitar os prazeres simples da vida. Ele ria alto, sua risada como trovão distante mas não ameaçador. Ele bebia profundamente, embora nunca ao ponto de perder sua vigilância. Ele abraçava seus amigos com força que expressava seu afeto sem palavras. Mas sempre, havia uma parte dele que permanecia alerta. Um protetor nunca descansa completamente. Mesmo em sono, seus sentidos permaneciam parcialmente despertos, prontos para responder a qualquer ameaça que pudesse surgir. E ameaças surgiam, porque os 9 reinos eram vastos e nem todos os seus habitantes desejavam paz. Havia gigantes que sonhavam em derrubar Asgard, criaturas das profundezas que rastejavam para cima em busca de presas, espíritos malignos que se deleitavam em causar sofrimento. Thor enfrentava cada ameaça não com alegria sanguinária, mas com determinação tranquila. Ele não buscava conflito, mas não recuava dele quando a proteção dos inocentes exigia ação. Mjolnir caía com precisão, nunca desperdiçando força, sempre medindo sua resposta ao nível da ameaça. Havia uma diferença entre Thor e muitos outros guerreiros, divinos ou mortais. Ele não lutava por glória pessoal ou pelo prazer da batalha. Ele lutava porque alguém precisava lutar, porque alguém precisava estar na fronteira entre o caos e a ordem, mantendo a linha que permitia que outros vivessem em paz. Essa compreensão de seu papel tornava-o não mais violento, mas mais medido. Ele usava exatamente a força necessária,
nem mais nem menos. Quando podia resolver uma situação sem derramamento de sangue, ele o fazia. Quando palavras podiam substituir golpes, ele escolhia palavras. Mas quando a violência era necessária, ele não hesitava, agindo com eficiência que minimizava o sofrimento. Os anos passavam, ou o que constituía anos na experiência temporal de um deus. Thor via gerações de humanos nascerem, viverem suas vidas e partirem. Ele via mudanças em Midgard, vilarejos crescerem em cidades, florestas serem derrubadas e campos plantados em seu lugar. Nem todas as mudanças lhe agradavam, mas ele entendia que mudança era inevitável. O mundo dos vivos era um rio, sempre fluindo, nunca o mesmo de um momento para o outro. Ele via também mudanças menores nos próprios deuses. Baldur crescia mais sábio, Heimdall mais vigilante, até mesmo Loki, imprevisível Loki, parecia às vezes tocar momentos de verdadeira bondade entre suas travessuras. E Thor observava essas mudanças com o olho de quem entendia que crescimento, mesmo entre mortais, nunca realmente para. Suas próprias mudanças eram mais sutis. Ele não se tornava mais forte, ele já era tão forte quanto era possível ser. Mas ele se tornava mais sábio, mais paciente, mais compreensivo das complexidades que coloriam todas as situações. O mundo não era dividido tão claramente entre bem e mal quanto ele havia pensado em sua juventude. Havia muitos tons de cinza, muitas situações onde a escolha certa não era óbvia. Ele aprendia isso repetidamente em suas interações com gigantes. Nem todos os gigantes eram inimigos. Muitos simplesmente queriam viver suas vidas em paz, assim como os deuses, assim como os humanos. O conflito entre Asgard e Jotunheim era mais sobre territórios e mal-entendidos antigos do que sobre uma divisão fundamental de naturezas. Thor, com sua perspectiva cada vez mais ampla, começava a ver isso, e tentava, quando possível, construir pontes em vez de destruí-las. Havia um gigante particular, um ser solitário chamado Hrungnir, com quem Thor teve um encontro que ilustrava perfeitamente essa complexidade. Hrungnir era conhecido por sua força, possuindo um coração de pedra angular afiada e uma cabeça feita de rocha dura. Ele não procurava conflito, mas sua mera existência era vista como ameaça por alguns em Asgard. Um encontro casual levou a um desafio entre Thor e Hrungnir. Não era o que nenhum dos dois realmente queria, mas o orgulho e a expectativa de seus respectivos povos os empurraram para um confronto. Eles se encontraram em um campo aberto, a terra entre Asgard e Jotunheim, sob um céu que não pertencia completamente a nenhum dos reinos. A batalha foi feroz, mas não desnecessariamente brutal. Thor lutou com sua força usual, Mjolnir cantando através do ar, relâmpagos dançando ao longo de sua trajetória. Hrungnir defendeu-se com um escudo de pedra e uma pedra de amolar como arma, seus movimentos surpreendentemente graciosos para alguém feito de rocha. No final, Thor venceu, como era esperado. Mjolnir atingiu Hrungnir com força que fragmentou sua cabeça de pedra. Mas mesmo na vitória, Thor não sentiu triunfo, apenas uma tristeza tranquila. Hrungnir havia sido um oponente digno, e sua morte era um desperdício. Eles poderiam ter sido, em circunstâncias diferentes, se não amigos, ao menos respeitadores mútuos de suas forças. Um fragmento da pedra de amolar de Hrungnir alojou-se na testa de Thor durante a batalha, e permaneceu ali como um lembrete permanente. Não doía, mas ele podia senti-lo, uma presença estrangeira mas agora familiar. Ele nunca tentou removê-lo. Deixou ali como lembrança de que toda vitória tem seu custo, de que até mesmo em triunfo há perdas. Essas experiências moldavam Thor não em algo mais fraco, mas em algo mais completo. Ele não perdia sua ferocidade quando necessária, mas ganhava sabedoria para saber quando a ferocidade não era a resposta. Era uma evolução sutil mas profunda, observada silenciosamente por Odin, que via em seu filho o cumprimento de um potencial que sempre estivera ali, apenas esperando para amadurecer. Nas horas mais tranquilas, Thor às vezes caminhava sozinho pelas florestas de Asgard. Não as grandes florestas de pinheiros que se estendiam até o horizonte, mas pequenos bosques sagrados onde a antiga magia ainda pulsava forte nas raízes das árvores. Ele tocava a casca rugosa dos carvalhos milenares, sentindo através de suas palmas a vida lenta mas constante que fluía dentro. Havia um bosque particular que ele visitava frequentemente. No seu centro estava um pequeno lago, tão claro que o céu se refletia perfeitamente em sua superfície, criando a ilusão de profundidade infinita. Peixes dourados nadavam preguiçosamente em suas águas, e lírios flutuavam como estrelas caídas. Thor sentava-se na margem deste lago, Mjolnir repousando ao seu lado, e simplesmente existia. Nestes momentos, ele não era o deus do trovão, não era o protetor dos 9 reinos, não era filho de Odin ou marido de Sif. Ele era apenas Thor, um ser consciente desfrutando da tranquilidade de um momento perfeito.
O vento sussurrava através das folhas acima, criando uma canção sem palavras. Pássaros cantavam suas melodias complexas, cada nota clara como cristal no ar puro. E Thor respirava profundamente, sentindo paz fluir através dele como o próprio ar. Eram nestes momentos que ele às vezes pensava sobre o significado de tudo. Qual era o propósito de força se não fosse usada sabiamente? Qual era o valor de proteção se os protegidos não pudessem florescer em paz? Qual era o ponto de eternidade se não fosse preenchida com momentos que valiam a pena lembrar? Ele não chegava a respostas definitivas, talvez não houvesse respostas definitivas para essas questões. Mas o próprio ato de contemplá-las, de permitir-se estes períodos de reflexão tranquila, era em si valioso. Mantinha-o fundamentado, lembrando de que por mais poderoso que fosse, ele ainda era parte de algo maior, conectado a tudo através de fios invisíveis mas inabaláveis de existência compartilhada. Sif às vezes o encontrava nesses lugares tranquilos. Ela não falava, não precisava. Ela simplesmente sentava-se ao seu lado, sua presença uma fonte de conforto silencioso. Seus dedos se entrelaçavam com os dele, e eles ficavam assim por horas, observando o movimento das nuvens através do céu, o dançar da luz sobre a água, a mudança gradual das sombras conforme o dia progredia. Era um tipo diferente de intimidade, não baseado em palavras ou ações dramáticas, mas em compreensão compartilhada. Eles haviam vivido juntos por tempo suficiente para conhecer os ritmos um do outro, para entender que às vezes o maior presente que se pode dar a alguém é simplesmente estar presente, sem exigências, sem expectativas, apenas ser. Seus filhos cresciam em força e sabedoria. Modi desenvolveu uma coragem que era lendária mesmo entre deuses. Ele não hesitava diante de nenhum desafio, não por imprudência, mas por confiança absoluta em si mesmo e em seus princípios. Magni cresceu para possuir uma força que rivalizava com a do próprio Thor. Era dito que um dia ele seria capaz de levantar o que nem mesmo seu pai poderia mover. E Trud, sua filha, combinava a força de seu pai com a graça de sua mãe, tornando-se uma figura de inspiração para deusas jovens através de Asgard. Thor observava seus filhos com orgulho que nunca precisava ser verbalizado. Ele os via tomar decisões sábias, mostrar bondade quando era mais fácil mostrar força, escolher construir quando era mais simples destruir. Cada uma dessas escolhas era uma validação silenciosa de sua educação, prova de que as lições que ele tentará ensinar haviam sido absorvidas e compreendidas. Mas a paternidade não terminava com a infância, nem mesmo para deuses. Thor continuava sendo uma presença constante em suas vidas, um porto seguro para onde eles podiam sempre retornar. Quando Modi enfrentava uma decisão difícil, era para Thor que ele vinha buscar conselho. Quando Magni precisava testar sua força crescente, era com Thor que ele treinava. Quando Trud queria simplesmente falar, era nos salões de Bilskirnir que ela encontrava ouvidos atentos. As estações de Midard continuavam seu ciclo eterno. Primavera trazia flores e esperança renovada. Verão aquecia a terra e amadurecia os grãos. Outono coloria as folhas em tons de ouro e vermelho, uma beleza melancólica que precedia o fim. E inverno cobria tudo com neve, um manto branco e puro que prometia que sob sua fria superfície, a vida apenas dormia, esperando para renascer. Thor via estas mudanças de sua posição em Asgard, mas também as experimentava diretamente durante suas caminhadas por Midard. Ele gostava particularmente do outono, quando o ar ficava nítido e frio, quando o cheiro de folhas caídas perfumava cada respiração, quando o sol parecia mais dourado, mais precioso por estar prestes a ceder seu domínio ao inverno. Em uma dessas caminhadas outonais, Thor encontrou uma criança perdida na floresta. Era um menino pequeno, não mais que 6 ou 7 anos, chorando silenciosamente sob uma árvore grande. Ele havia se afastado de sua aldeia perseguindo um coelho e agora não conseguia encontrar o caminho de volta. A noite estava caindo, e com ela, o frio que poderia ser mortal para uma criança tão pequena. Thor ajoelhou-se diante do menino, tornando-se menos intimidador, e falou com voz suave. Não tenha medo, pequeno. Eu vou levá-lo para casa. Ele levantou a criança em seus braços, e apesar de seu tamanho e força óbvios, seu toque era incrivelmente gentil. O menino, sentindo instintivamente que estava seguro, parou de chorar e aninhou-se contra o peito amplo de Thor. Enquanto caminhavam através da floresta, Thor contava histórias, não de batalhas ou glória, mas de coisas que uma criança apreciaria. Falou de esquilos que guardavam nozes para o inverno, de cervos que corriam como vento, de estrelas que eram na verdade fogueiras de guerreiros antigos acampados no céu. Quando chegaram à aldeia, os pais do menino estavam frenéticos, organizando grupos de busca. O alívio em seus rostos quando viram seu filho são e salvo era palpável, uma emoção tão forte que parecia física.
Eles tentaram agradecer ao estranho alto que havia trazido seu filho de volta, tentaram oferecer o que tinham, comida, abrigo, seus bens modestos. Thor recusou gentilmente. Ver vocês reunidos novamente é pagamento suficiente, ele disse, e havia verdade absoluta em suas palavras. Ele partiu antes que pudessem insistir, desaparecendo na floresta como um sonho esquecido ao despertar. O menino nunca esqueceu aquela noite. Quando cresceu e teve seus próprios filhos, ele contou a história do estranho gentil que o havia salvado, e a história foi passada através de gerações. Em algumas versões, o estranho era apenas um viajante bondoso. Em outras, era claramente reconhecido como Thor. Mas em todas as versões, a essência permanecia, que força verdadeira inclui gentileza, que poder real se manifesta em proteção, não em dominação. Thor fez muitos atos semelhantes ao longo dos éons. Pequenas bondades que nunca seriam cantadas pelos escaldos, que nunca seriam gravadas em pedras rúnicas, mas que acumulavam-se como gotas de água eventualmente enchem um lago. Cada ato era uma pedra lançada no lago da existência, criando ondas que se espalhavam muito além do momento inicial. Havia também momentos de profunda comunhão com a natureza que o cercava. Thor não era um deus da natureza no sentido tradicional, esse era o domínio de outros. Mas através de sua mãe Jord, ele mantinha uma conexão profunda com a terra e tudo que dela crescia. Ele podia sentir a saúde de uma floresta apenas caminhando através dela, podia perceber quando rios estavam doentes ou quando campos perdiam sua fertilidade. Em uma ocasião, ele descobriu uma área de Midgard onde a terra havia morrido, não através de causas naturais, mas porque criaturas das profundezas haviam envenenado o solo com sua presença maligna. Nada crescia ali, a terra era cinza e árida, árvores eram esqueletos retorcidos, e nenhum pássaro cantava nos galhos mortos. Thor poderia ter simplesmente caçado essas criaturas e as destruído, mas isso não restauraria a terra. Em vez disso, ele fez algo diferente. Ele ajoelhou-se no solo morto e colocou suas mãos sobre ele, pressionando suas palmas firmemente contra a terra fria. E então ele chamou não pelo poder de Mjolnir, não pela força de seus músculos, mas pela conexão que tinha com Jord, sua mãe, a própria terra. Energia fluiu dele para o solo. Não era violenta como um relâmpago, mas gentil como chuva de primavera. Era a força da vida, pura e simples, a mesma força que faz sementes germinarem e árvores crescerem em direção ao céu. O solo sob suas mãos começou a mudar, escuro e cinza tornando-se marrom rico novamente. A mudança se espalhou a partir do ponto de contato, ondulando para fora em círculos cada vez maiores. Levou tempo. Thor permaneceu ajoelhado ali por horas, então por dias, derramando sua própria força vital para restaurar o que havia sido perdido. Quando finalmente se levantou, exausto de uma forma que ele raramente experimentava, a terra estava saudável novamente. Dentro de estações, flores cresceriam ali, árvores lançariam novos brotos, e animais retornariam. Ninguém além de Thor sabia que ele havia feito isso. Não havia testemunhas, nenhum deus ou mortal para registrar o ato. E ele gostava assim. Não era um reconhecimento ou gratidão que o motivavam, mas o simples conhecimento de que algo quebrado havia sido consertado, que algo morto havia sido trazido de volta à vida. Quando retornou a Asgard após este ato de restauração, Sif imediatamente percebeu sua exaustão. Ela preparou um banho para ele, água aquecida com ervas que ela mesma cultivava, fragrâncias que acalmavam e restauravam. Thor afundou na água quente, sentindo a tensão deixar seus músculos, a fadiga gradualmente sendo lavada. Sif não perguntou onde ele havia estado ou o que havia feito. Ela conhecia seu marido bem o suficiente para saber que se ele quisesse compartilhar, ele o faria em seu próprio tempo. Em vez disso, ela simplesmente cuidou dele, sua presença sendo seu próprio tipo de cura. Mais tarde, quando estavam deitados juntos sob finas cobertas de seda no silêncio de seu quarto, Thor finalmente falou. Ele descreveu a terra morta, a sensação de conectar-se profundamente com ela, a satisfação de vê-la restaurada. Sif escutou, ocasionalmente passando os dedos suavemente através de seus cabelos ruivos, e quando ele terminou, ela simplesmente disse, "Você é bom, Thor. No fundo de tudo, você é bom." Eram palavras simples, mas carregavam um peso que Thor sentiu profundamente. Porque havia vezes, especialmente após batalhas particularmente brutais, quando ele questionava isso. Quando havia sangue sob suas unhas e ecos de gritos de guerra em seus ouvidos, ele se perguntava se era realmente bom, ou se era apenas poderoso, e havia uma diferença vasta entre as duas coisas. Mas Sif o conhecia. Ela via não apenas seus atos públicos, mas os privados também. Ela via a gentileza que ele mostrava a criaturas pequenas, a paciência com que tratava aqueles mais fracos, a profunda empatia que guiava muitas de suas decisões. E quando ela dizia que ele era bom,
Thor escolhia acreditar nela. Os deuses de Asgard às vezes se reuniam em conselho, discutindo assuntos que afetavam todos os 9 reinos. Thor comparecia a estes conselhos, embora nem sempre confortavelmente. Política não era sua força natural, ele preferia a ação à deliberação, decisões claras a compromissos complexos. Mas ele aprendeu a ouvir mais do que falar, a pesar suas palavras antes de liberá-las. Odin presidia estes conselhos, seu único olho vendo muito mais do que 2 olhos normais poderiam. Frigg sentava-se ao seu lado, sua sabedoria complementando a dele. E ao redor da grande mesa circular sentavam-se os outros deuses, cada um trazendo suas próprias perspectivas e preocupações. Às vezes surgiam conflitos entre os deuses. Não batalhas físicas, mas discordâncias sobre cursos de ação, sobre moralidade, sobre responsabilidade. Thor participava destas disputas quando necessário, mas tentava sempre ser voz de razão ao invés de simplesmente força. Ele lembrava-se de uma discussão particular sobre se deviam intervir em uma guerra entre 2 reinos mortais. Um lado argumentava que deuses não deviam interferir nos assuntos de mortais, que eles tinham que aprender suas próprias lições. O outro lado argumentava que tinham responsabilidade de prevenir sofrimento desnecessário. Thor escutou ambos os lados, então falou com a voz calma e profunda que comandava a tensão sem exigi-la. Nós protegemos, ele disse. Esse é nosso papel. Mas proteção não significa remover todo o desafio, toda a dificuldade. Às vezes, mortais devem lutar suas próprias batalhas para crescer. Nossa intervenção deveria ser contra ameaças que eles não podem possivelmente enfrentar sozinhos, monstros, magia maligna, forças além de sua compreensão. Mas 2 tribos de humanos lutando por território, isso é assunto deles, não nosso. Sua posição não agradou a todos, mas era respeitada. E mais importante, vinha de um lugar de princípio verdadeiro, não de conveniência ou preferência pessoal. Thor havia pensado profundamente sobre estas questões, e suas conclusões eram suas próprias, mesmo quando iam contra o que outros esperavam dele. O tempo continuava seu fluxo imparável. Em Midgard, civilizações nasciam e caíam. Grandes reis governavam e morriam. Heróis alcançavam feitos lendários e depois eram esquecidos. Mas através de tudo isso, Thor permanecia constante, uma âncora de proteção que não mudava com modas ou estações. Ele via padrões em tudo isso, ciclos que se repetiam, histórias que ecoavam umas às outras através de gerações. Havia algo reconfortante nesses padrões, uma sugestão de que sob toda a aparente aleatoriedade da existência havia estrutura, significado, talvez até mesmo propósito. Mas também havia inovação, mudança genuína que quebrava padrões e criava algo novo. Thor aprendeu a apreciar isso também. Nem tudo precisava ser como sempre havia sido. Algumas tradições valiam preservar, mas outras mereciam ser desafiadas, evoluir em algo melhor. Suas próprias tradições e rotinas mudaram sutilmente ao longo do tempo. Ele continuava caminhando pelas muralhas de Asgard, mas agora às vezes era acompanhado por seus filhos, passando o bastão da vigilância para a próxima geração. Ele ainda treinava com Mjolnir, mas agora às vezes ensinava a outros, compartilhando técnicas que havia aperfeiçoado ao longo de incontáveis batalhas. Havia também momentos de pura celebração. Quando um de seus filhos alcançava um feito notável, ou quando Asgard marcava um de seus muitos festivais, Thor participava plenamente. Ele bebia e ria, contava histórias e ouvia outras, dançava com Sif sob luzes que nunca apagavam completamente. Essas celebrações não eram apenas frivolidade, mas algo essencial. Elas eram lembretes de que a vida, mesmo a vida eterna de um Deus, não era apenas sobre dever e responsabilidade. Era também sobre alegria, sobre conexão, sobre criar memórias que brilhariam como joias nos vastos corredores do tempo. Em um desses festivais, o Festival do Meio do Verão, quando o sol de Asgard brilhava em seu ponto mais alto e mais quente, Thor dançou com sua filha Trud. Ela era jovem ainda, mas já mostrava graça e força que a tornariam lendária. Seus pés se moviam em padrões complexos, ensinados por gerações de deusas, e Thor a seguia com uma leveza surpreendente para alguém de seu tamanho. Enquanto dançavam, ele olhou para seu rosto radiante, viu a alegria pura em seus olhos, e sentiu seu coração literal, aquele órgão que batia no seu peito, expandir com amor tão intenso que era quase dor. Este era o seu legado, não as batalhas ou os monstros mortos, mas esta vida que havia ajudado a criar, esta pessoa que levaria adiante seus valores muito depois que ele mesmo partisse. Quando a dança terminou e eles se separaram com reverências formais que eram meio sérias, meio brincadeira, Trud abraçou impulsivamente. Obrigada, pai, ela sussurrou em seu ouvido. Por tudo. Thor não confiava em sua voz naquele momento,
então simplesmente segurou-a um pouco mais apertado, esperando que o gesto comunicasse tudo o que palavras não poderiam. As viagens de Thor pelos 9 reinos continuavam sendo parte regular de sua existência. Ele não ficava confinado em Asgard, não importa quão confortável seu salão fosse. Havia sempre mais a ver, mais a aprender, mais a proteger. Ele visitou os salões dos anões profundos sob as montanhas, observando-os trabalhar metal com maestria que beirava o impossível. Ele conversou com alfos de luz em Alfheim, criaturas de beleza etérea que viam o mundo através de olhos que percebiam dimensões que até mesmo deuses raramente notavam. Ele até aventurou-se a lugares mais sombrios, não por curiosidade mórbida, mas por necessidade de compreender. Ele desceu a Eleim, o reino dos mortos, não como invasor mas como visitante respeitoso. Lá, ele caminhou entre sombras daqueles que haviam partido, e embora não pudesse trazê-los de volta, ele honrava suas memórias simplesmente testemunhando sua existência continuada em forma alterada. A rainha de Eleim, ela própria uma figura de poder imenso, recebeu-o com cautela. Deuses vivos raramente visitavam seu reino, e quando faziam, geralmente causavam problemas. Mas Thor não vinha buscar problemas. Ele vinha entender, e havia diferença nisso. Eles conversaram por longo tempo, a rainha e o deus do trovão, sentados em um salão onde a luz era permanentemente crepuscular, onde a temperatura estava sempre na fronteira entre frio e entorpecimento. Ela falou sobre seu papel, sobre como cuidava dos mortos, sobre a solidão de governar um reino que todos temiam mas todos eventualmente visitariam. Thor escutou com empatia genuína. Ele reconheceu que seu papel, embora diferente do dela, vinha com suas próprias dificuldades. Eles eram, ambos, guardiões em suas próprias maneiras, ele dos vivos, ela dos mortos. E havia um respeito mútuo que cresceu daquele encontro, uma compreensão que transcendia suas naturezas diferentes. Quando ele deixou Eleim, subindo de volta através dos reinos em direção à luz de Asgard, Thor carregava consigo nova perspectiva. A morte não era seu inimigo. Era parte do ciclo natural, tão necessária quanto o nascimento, tão inevitável quanto a mudança. Seu papel não era prevenir a morte. Isso seria tão impossível quanto parar o vento, mas proteger a vida enquanto ela durava, garantir que aqueles sob seu cuidado tivessem a chance de viver completamente antes que seu tempo chegasse ao fim. Esta compreensão informou suas ações daí em diante. Ele ainda lutava ferozmente contra ameaças, ainda protegia com toda sua força, mas havia menos desespero nisso. Ele entendia agora que estava lutando não para prevenir o inevitável, mas para honrar o precioso. Cada dia de vida protegida, cada momento de paz preservada, era valioso não porque duraria para sempre, mas precisamente porque não duraria. Em Asgard, as estações, embora diferentes das estações mortais, também passavam. Havia períodos de grande atividade, quando ameaças surgiam de múltiplas direções e todos os deuses estavam em alerta constante. E havia períodos de tranquilidade profunda, quando os reinos existiam em harmonia rara e o trabalho de proteção era mais sobre vigilância preventiva do que resposta ativa. Durante um desses períodos tranquilos, Thor empreendeu um projeto que havia contemplado por muito tempo. Ele decidiu plantar um jardim. Não um jardim grande ou grandioso, mas algo pessoal, íntimo. Ao lado de Bilskirnir, em um canto que recebia luz suave durante a maior parte do dia, ele começou a trabalhar a terra. Com suas próprias mãos, mãos que haviam segurado Mjolnir em incontáveis batalhas, ele cavou e preparou o solo. Sif trouxe sementes e mudas, plantas que ela amava, que cresceriam forte e belo. Juntos, eles plantaram um jardim que seria reflexo não de poder ou grandeza, mas de cuidado paciente e atenção gentil. Thor aprendeu que havia um tipo diferente de satisfação em fazer crescer coisas ao invés de proteger ou destruir. Ver um broto pequeno emergir da terra, verde e frágil mas determinado, criava nele uma alegria tranquila diferente de qualquer outra. Regar as plantas cada manhã tornava-se meditação, tempo quando sua mente podia vagar livremente ou simplesmente permanecer em quietude presente. O jardim cresceu ao longo das estações. Flores desabrochavam em cores impossíveis, vegetais prosperavam com vigor sobrenatural, e ervas liberavam fragrâncias que acalmavam até os espíritos mais agitados. Thor passava horas ali, às vezes sozinho, às vezes com Sif, frequentemente com visitantes que vinham buscar sua sabedoria ou simplesmente sua companhia. Havia algo apropriado nisso. O deus do trovão, conhecido por sua ferocidade em batalha, ajoelhado na terra com solo sob suas unhas, nutrindo vida ao invés de terminá-la. Não era contradição, mas completude. As mesmas mãos que podiam esmagar podiam também acariciar. A mesma força que poderia destruir poderia também construir. Seus filhos às vezes o ajudavam no jardim. Mode aprendeu paciência ao esperar sementes germinarem.
Magni aprendeu gentileza ao manusear plantas delicadas com mãos que poderiam dobrar ferro. Trude encontrou paz nas tarefas repetitivas de remover ervas daninhas e podar, seu mente aquietando-se de maneiras que meditação formal nunca conseguia alcançar. O jardim tornou-se lugar de cura não apenas para Thor, mas para muitos. Deuses feridos em batalha vinham ali para recuperar, a energia tranquila acelerando sua cura. Aqueles perturbados em espírito encontravam naquele espaço verde um refúgio onde podiam processar suas emoções sem julgamento. Até criaturas, pássaros, pequenos animais, ocasionalmente até visitantes de outros reinos, eram atraídas pela atmosfera de segurança e paz. Thor não anunciava o jardim ou o que ele representava. Aqueles que precisavam dele o encontravam, guiados por instinto ou recomendação silenciosa. E quando vinham, Thor os recebia não como o poderoso deus do trovão, mas simplesmente como jardineiro, como guardião de um espaço que pertencia a todos que o respeitassem. Houve uma ocasião particular que Thor sempre lembraria. Um jovem deus, ferido não fisicamente mas em espírito, havia falhado em uma tarefa importante. Ele estava destruído pela culpa e vergonha, incapaz de ver além de seu erro. Ele veio ao jardim não buscando Thor especificamente, mas buscando simplesmente lugar onde pudesse existir sem precisar ser forte. Thor o encontrou ali, sentado entre fileiras de lavanda, cabeça baixada, ombros curvados sob peso invisível. Em vez de oferecer palavras de sabedoria ou consolo, Thor simplesmente sentou-se ao lado dele. Por longo tempo, nenhum dos dois falou. Eles apenas sentaram, cercados pelo zumbido suave de abelhas, pelo perfume de flores, pelo calor gentil do sol de Asgard. Finalmente, o jovem deus falou. Como você lida com falhas? Ele perguntou, sua voz áspera com emoções reprimidas. Thor pensou cuidadosamente antes de responder. Eu carrego cada uma, ele disse finalmente. Cada erro, cada momento quando eu poderia ter feito melhor. Eu os carrego não como punição, mas como lembretes. Eles me ensinam, me moldam, me fazem melhor do que eu era. Mas você é Thor, o jovem protestou. Você raramente falha. Thor fez um som que era meio riso, meio suspiro. Eu falho frequentemente, ele disse. Mas eu continuo tentando. Essa é a diferença entre ser forte e ser invencível. Força significa levantar após cair. Força significa tentar novamente após falhar. Ser invencível, isso é ilusão. Todos nós somos vencíveis. Todos nós falhamos. O que importa é o que fazemos depois. Ele continuou, sua voz mantendo aquela qualidade calma e profunda que tornava suas palavras penetrarem além do superficial. Eu já bebi de um chifre que parecia sem fundo e pensei que havia falhado, apenas para descobrir que estava movendo oceanos inteiros. Eu tentei levantar um gato e consegui levantar apenas uma pata, mas aquele gato era a serpente do mundo. Às vezes, o que parece falha é na verdade algo muito diferente. E às vezes, falha genuína é simplesmente parte de aprender, de crescer. O jovem deus olhou para Thor com novos olhos. Então você não é envergonhado de suas falhas. Eu aprendi delas, Thor corrigiu gentilmente. E há diferença enorme nisso. Vergonha que paralisa não serve propósito. Mas reconhecimento honesto de onde erramos, seguido por compromisso de fazer melhor, isso é valioso. Eles continuaram conversando até que o sol começou a descer, pintando o céu com cores que não tinham nomes em línguas mortais. Quando finalmente se separaram, o jovem deus estava diferente, não curado completamente, pois cura verdadeira leva tempo, mas começando o processo. E Thor ficou no jardim um pouco mais, regando as plantas que haviam testemunhado silenciosamente aquele momento de conexão.